A presidenta do PT, a presidenta nacional do PT, vale destacar, quero entrar aqui essa reflexão para nós, como eu estava dizendo, um momento necessário para que a gente entenda quais serão para juntos podermos transpor esse momento que se avizinha no futuro aí, que se avizinha, e portanto com muita disposição, com muita luta e com muita coragem de nossa parte. Mas sem mais delongas, antes de passarmos a palavra para a senadora, quero agradecer a presença de todos, justificando que alguns ainda estão a caminho. Eu falava ainda há pouco, e nós bem sabemos, eu falava ainda há pouco para a senadora que a nossa federação é quase um continente, né? A gente brinca que é a maior federação do Brasil e geograficamente a maior federação de bancários do mundo, e geograficamente não deve ser mentira, né? Deve ser verdadeiro. O companheiro Edson ainda está a caminho, teve atrasos no voo, a companheira Vera acabou de chegar, o companheiro Pinheiro chegou ainda há pouco também, veio de madrugada, o Pinheiro de Rondônia, o Edson do Amapá. Nós temos aqui os companheiros dos demais sindicatos e, portanto, vamos dar início aos trabalhos, passando aqui a palavra para a senadora Gleice. Obrigada, Cleide, saudando você, saúdo todos os presentes aqui, os companheiros e companheiras, saudar também o Air, o Eduardo, que é o presidente dos sindicatos bancários aqui do DF, que sempre nos acolhe lá nos bancários, e todos os presidentes de sindicato que estão aqui. Também quero fazer uma saudação ao Pedro, que é o nosso assessor lá na bancada, sempre envolvido no movimento sindical e nos levando as informações. E, enfim, gente, fazer uma análise de conjuntura pré-governo Bolsonaro não é uma coisa muito simples, né? Vocês estão acompanhando aí a transição do governo e os posicionamentos que eles estão tomando. Mas, assim, rapidamente, antes de falar propriamente da característica do que a gente acha que vai ser esse governo, pelo que ele está fazendo na transição e os desafios que nós temos, eu queria voltar um pouquinho no processo eleitoral, rapidamente. Nós não fizemos ainda, enquanto partido, um balanço das eleições. Nós vamos ter reunião do diretório agora, dia 30 e dia 1º, inclusive aqui em Brasília, e eu acho que vai ser a oportunidade de a gente fazer um balanço mais apurado, mais detalhado e uma reflexão sobre o processo eleitoral. Mas eu acho que alguns elementos são importantes a gente destacar, né? Essa eleição, ela se dá no marco de um golpe que nós tivemos no Brasil, um golpe constitucional. As pessoas às vezes ficam impacientes porque dizem que nós ficamos reprisando essa questão do golpe e ficamos falando da retirada da Dilma, que a gente tem que mudar o disco. Aí eu sempre digo assim, mas como é que você vai mudar uma realidade que aconteceu e que foi pensada e foi estruturada exatamente para nós chegarmos aonde nós chegamos, né? Quer dizer, precisava se retirar a Dilma através daquele processo, que era um processo de impeachment sem prova, porque eles não estavam ganhando no processo eleitoral. Então tiraram a presidente e nós temos, e vão tirar para fazer reformas contra o povo e contra os trabalhadores. E foi exatamente isso que aconteceu. Tivemos a emenda constitucional 95 e logo em seguida a reforma ou a deforma trabalhista, que retirou direitos dos trabalhadores, que fragilizou o movimento sindical, que enfraqueceu a justiça do trabalho, ou seja, precarizou as condições de trabalho para tornar a mão de obra mais barata. Tivemos depois a mudança nos marcos regulatórios do pré-sal, que está levando agora a Petrobras a ser entregue, vendida, fatiada. Tivemos a reforma do ensino médio. Então, ou seja, tirou-se a presidenta, entrou um presidente que não tinha voto, portanto podia fazer o que queria, não estava preocupado com a sua popularidade, e fizeram as reformas que achavam. Só não fizeram a reforma da Previdência porque ela era muito pesada, né? Nem a base do governo conseguia encará-la, porque nós estávamos já prestes a ter a eleição. Então os deputados estavam lá atentos para não fazer.
o que agora é diferente, eles estão se articulando para tanto. Mas enfim, isso depois a gente fala. Então, a eleição do Bolsonaro, ela acontece no marco exatamente desse golpe parlamentar. Não que eles achassem que ia ser o Bolsonaro, eles estavam construindo para um candidato da direita ganhar, possivelmente o Alckmin, né? Era o candidato do PSDB. Por quê? Eles tinham que legitimar o processo. E para eles ganhar uma eleição e legitimar o processo, eles não podiam ter um polo competitivo. E quem que era o polo competitivo? Era o Lula, a candidatura do Lula. Lula era, apesar de toda a desconstrução que fizeram o PT, apesar da Lava Jato, apesar da perseguição de Lula, vocês lembram que Lula estava com mais de 40% das eleições quando ele saiu, no dia 11 de setembro. Não tenho dúvidas que Lula ganharia no primeiro turno. Então Lula não podia competir, porque senão não fechava o plano deles, eles tinham que tirar Lula. Eles achavam, bom, tirando Lula, enfraquece qualquer outro candidato, a gente disputa com iguais. E prenderam Lula, não consideraram a determinação da ONU que dava direito de Lula a ser candidato, e fomos para uma eleição em que eles achavam que sem a presença de Lula ganhariam a eleição. Bom, a gente coloca o Haddad e tem uma transferência de votos grande do Haddad no primeiro momento que coloca. E depois nós tivemos alguns problemas. Tivemos um problema que eu acho que é uma coisa que nós vamos analisar, um pouco de embocadura do primeiro para o segundo turno em termos de posicionamento político, né? E as primeiras semanas do segundo turno com dificuldade de firmar a posição. Eu acho que isso deu uma baqueada política na campanha pelo nosso lado, mas o fato que ocorreu mesmo, que foi relevante para que a gente não ganhasse a eleição, foi a fábrica de mentiras do Bolsonaro impulsionada por WhatsApp, com o Caixa 2. Foi isso. Quer dizer, foi um escândalo. A Folha de São Paulo trouxe uma parte só, que eram 12 milhões de reais, quer dizer, que não era o total, que serviu para impulsionar vários grupos de WhatsApp, inclusive por telefones de fora, e com um monte de mentira. Kit gay, mamadeira com pênis, era uma coisa horrorosa que fizeram, né? Chegou no final do segundo turno, tinha até uma denúncia de estupro contra o Haddad, de menor. Gente, uma barbaridade, assim. Então, é uma eleição que o Bolsonaro teve, a maioria dos votos teve, mas foi uma maioria construída em cima de fraude. A primeira delas foi não deixar Lula participar das eleições. Retirar na mão grande o candidato que tinha um nível de popularidade muito grande, que tinha uma relação direta com o povo. E depois colocou, tanto isso é verdade, que Moro vai virar ministro da Justiça, né, como uma forma de gratidão ao processo. Essa é a realidade, né? Então, e depois essa fábrica de mentiras com o WhatsApp. Bom, digo isso por quê? Porque o eleitorado brasileiro não é um eleitorado de direita. E nem o eleitorado brasileiro é antipetista, né? Essa questão do eleitorado de direita é uma construção que eles tentam fazer. Tanto não é de direita que nós ganhamos a eleição por 4 vezes consecutivas nesse país. E tanto não é antipetista que o PT fez a maior bancada de deputados federais na Câmara dos Deputados. Fez 4 governadores, o maior número de governadores por partido, centenas de deputados estaduais, e fez 31 milhões de votos no primeiro turno e 47 milhões o candidato no segundo turno. Tudo bem que no segundo turno tinha o voto anti-Bolsonaro, que era o voto que não queria a presença dele. Mas é importante dizer isso, porque tem uma narrativa que está sendo construída para tentar dizer que é um eleitorado de direita e tentar dizer que é antipetista. Na realidade, Bolsonaro foi muito rápido e inverteu as coisas, né? Se colocou como candidato anti-establishment, anti-sistema, e empacotou o antissistema na questão do PT. E isso acabou sendo o carimbo do processo eleitoral. Mas isso não tem base numa realidade grande das amplas massas brasileiras, do povo, né? Tanto não tem que o PT continua sendo o partido com a preferência do eleitorado, né? Então, é importante desmistificar. Bom, Bolsonaro ganha a eleição, no nosso entender, baseado em 3 promessas que ele fez. A primeira, romper com a política tradicional. Logo ele, um deputado de 28 anos de mandato, bem tradicional. A segunda, criar segurança na sociedade, nem que seja pela violência. E a terceira, acabar com a corrupção, o discurso de combate à corrupção. E isso tudo permeado com um discurso conservador.
Porque se é verdade que a sociedade brasileira, o povo brasileiro, o eleitorado não é de direita, também é verdade que é um eleitorado conservador. É um eleitorado que tem restrição a determinadas pautas. E eles souberam explorar preconceituosamente essas pautas, né? A questão da população LGBT, questão de gênero das mulheres, questão de uma série de aspectos que eles exploraram. Mas ele ganha basicamente com essa pauta. E a característica do governo que ele quer colocar é um governo autoritário, né? Alguns dizem, é fascismo, talvez não seja o fascismo clássico, né? O neofascismo, mas realmente tem características fascistas mesmo no posicionamento dele, mas é um governo autoritário, um governo submisso aos Estados Unidos. Fazia tempo que a gente não via uma coisa assim, né? Muito alinhado, declarado, não tem medo de declarar isso, e ultraliberal. Ultraliberal. Se a gente acha que Temer é liberal, que Temer é perverso na economia, espere para ver a atuação do Paulo Guedes. Paulo Guedes é da escola de Chicago, discípulo de Milton Friedman. É o cara que, Milton Friedman é o cara que orientou os seus jovens, né, a implantar um plano econômico no Chile de Pinochet. E nós sabemos o que deu, né? Então, isso é importante a gente ter claro. E por que eu firmo tanto a pauta que Bolsonaro se elegeu? Bolsonaro não se elegeu discutindo o programa econômico. Então, se alguém disser que essa pauta privatista que ele está colocando, essa pauta de entrega do Estado e de retirada de direito dos trabalhadores venceu a eleição, é mentira, porque ela não foi debatida e discutida em nenhum momento. Pode ter vencido a eleição a redução da maioridade penal, que isso estava colocado. Pode ter vencido a eleição a questão da violência, da liberdade para os policiais para atuar sem responder por nenhum crime, isso estava colocado, né? Pode ter vencido a eleição a questão do armamento, porte de arma, isso estava colocado. Agora, não estava colocado em nenhum momento, e ele não foi para debate, não falou, a pauta econômica. E a pauta econômica que eles estão montando é uma pauta econômica das mais perversas com o povo brasileiro. É uma pauta econômica que dificilmente vai trazer qualquer resultado benéfico para a população, para a grande maioria. Nós podemos ter um crescimento econômico em 2019, eu acho que nós vamos ter, porque está tão baixa a economia que até por inércia cresce. Estão avaliando que dá uns 2,5%, não acredito que chegue a isso, mas vai ter um crescimento insuficiente para gerar um grande número de empregos. A gente pode ter um aumento de 0,8% no emprego, mas vamos continuar uma média de 11% de desempregados no Brasil, o que é um grande contingente. Importante lembrar que quando a Dilma saiu do governo, nós tínhamos 4,5% de desemprego. Então veja a diferença, nós temos quase 3 vezes mais. Então esse crescimento da economia não vai ajudar no emprego. E vamos considerar que os empregos que vão ser gerados e criados são de empregos mais precários, né, por conta da reforma trabalhista. E ele tem a promessa de implantar a carteira verde e amarela. De azul para verde e amarelo, tudo verde e amarelo. A verde e amarela, que ele diz que os trabalhadores vão poder optar. É óbvio que o trabalhador não vai optar. Vai chegar o trabalhador e vai dizer, meu filho, é o seguinte, a carteira que você tem é essa, você quer um emprego ou não quer? Vocês têm dúvida que vai ser assim? Vai ser assim, pensa na área de vocês. Guarda a sua azulzinha lá. Guarde a sua azulzinha, vai ser relíquia, vai ficar num quadro. Porque vai ser isso mesmo, né? E eles estão dizendo que isso é bom. Quer dizer, já disseram com a reforma trabalhista que ia gerar emprego. Fez quase 2 anos, 1 ano efetivo, mais 2 anos quase que nós temos a reforma que o Congresso aprovou. Que emprego gerou? Nenhum, né? Nós temos uma precarização do mercado de trabalho. A renda caiu. Outra coisa, nós não vamos ter aumento de renda. Não vai ter. Primeiro porque não vai ter aumento real do salário mínimo. Eles não vão dar, porque eles não querem revogar a emenda constitucional 95. Agora eles estão inventando, onde surgiu na imprensa, uma tal de emenda da liberdade, uma emenda constitucional da liberdade, que é para substituir a 95, que dá liberdade ao governo, portanto ao Paulo Guedes, de gastar onde eles acharem que deve gastar. Então não tem mais recurso para educação, saúde, nem limite, mas eles fazem a distribuição que querem, diz que vão mandar isso para o Congresso Nacional, vamos ver como é que vai ser. Mas enfim, eles estão lá com a emenda constitucional de não ter gasto, e na economia
eles vão fazer isso com a questão do emprego, então, portanto, vão tirar a renda da sociedade ou vão limitar, poder de consumo vai cair, dinheiro em circulação vai cair, e vão aplicar um choque ultra neoliberal no Estado mínimo, é o que eles acham, tem que ser Estado mínimo. O Milton Friedman é o guru da Thatcher, do Reagan, então só para vocês terem ideia de quem que nós estamos falando, né? E é quem orientou, inclusive, a economia americana quando deu a crise, ou seja, a tese dele é o seguinte: o Estado tem que ser mínimo e se tiver que ter choque de economia, que destrua tudo, porque você constrói em outras bases, em outros patamares. Então, e eles estão começando a fazer, então estão preparando uma pauta de privatização grande. Aí eles já mexeram no regime da Petrobras e agora vão mexer de novo. Bolsonaro está dizendo, por orientação do Paulo Guedes, que quer fazer a licitação dos campos do pré-sal modelo de concessão e não de partilha. O modelo de concessão é quando você faz o leilão e entrega o poço inteiro para quem ganhar. A pessoa tem o risco, se der bom o petróleo fica com todo o lucro, se der ruim o petróleo, paciência, fica com risco. Só que os campos do pré-sal a gente sabe o quanto de petróleo tem. Já foi feita a prospecção, tem mais inclusive do que a gente imaginava quando começaram a fazer as perfurações. Então são os poços mais cheinhos que nós temos. Se a gente fizer por modelo de concessão, nós estamos entregando para a iniciativa privada todo o petróleo. Por que era partilha? Partilha porque era o seguinte: a gente conhecia previamente o que tinha nos poços, licitava dizendo o seguinte: isso que a gente conhece que tem nos poços fica com a União. Vocês que estão entrando na licitação ficam com o excedente. O que vocês descobrirem a mais de petróleo ou o que gerar mais de petróleo é da iniciativa privada. Quer dizer, os países que têm muito petróleo fazem isso, ninguém entrega ao léu, né? E o nosso petróleo é extremamente barata a extração, competitiva. Na época achava-se que não era, porque tem que tirar lá do fundo, né, do mar, lá debaixo da camada do pré-sal. Só para vocês terem uma ideia, o petróleo na Arábia Saudita, que jorra da areia, o custo de extração sem impostos é cerca de 6 dólares. Aqui no Brasil, o petróleo do pré-sal está cerca de 8 dólares. Então é muito competitivo e é muito petróleo, né? E aí tem interesse também no petróleo da Venezuela, que eles estão de olho. Então essa articulação americana, inclusive a colocação de uma base militar americana no Brasil, nós estamos achando que pode ter uma ação militar em relação à Venezuela com a ajuda do Brasil. Não precisa necessariamente ser uma intervenção, mas basta uma manobra na fronteira para você já criar um inimigo externo. Você já cumpre o papel para os americanos na questão do petróleo e, mais do que isso, você cria um clima de medo que dá condições deles colocarem a agenda liberal de privatizações e de retirada de direitos. Então, na área econômica é isso que nós vamos ter. E o Bolsonaro terceirizou para o Paulo Guedes. O cara está nomeando tudo, não pergunta para ele. E está nomeando, por exemplo, para a Caixa, ele nomeou um cara a favor da privatização da Caixa. Para o BB, um cara a favor da privatização do BB. Ele está pondo os algozes nas entidades. É isso que ele vai colocar, né? Então vai ser uma política de terra arrasada. Do outro lado, você me avisa quando eu tiver. Do outro lado, a outra perna importante para ele é a constituição de um Estado policial. E aí ele chamou o Moro para o Ministério da Justiça. E a característica é um Estado policial e repressor, né? Um Estado que diz o seguinte: nós vamos combater a corrupção, mas na realidade o combate vai ser o inimigo, não vai ser a corrupção. Porque se fosse, o Temer não estaria onde está, o Aécio estaria preso, ou seja, vários personagens aí do estabelecimento político não estariam fazendo política e estão. É um Estado policial para prender a esquerda, principalmente o PT, porque o Bolsonaro disse que ia acabar com o PT. Então, e o Lula ia apodrecer na cadeia. E ia prender o Haddad, ia prender o Lindbergh, e queria prender todo mundo. Então, o que eles começam a fazer? Fazer uma pressão. Vocês viram que saíram mais 2 operações, né? Uma contra Lula e outra contra Lula, Dilma, Manteiga, ou seja, colocando como réus. Em 9 dias, o juízo da Vara Federal de Brasília transformou eles em réu, recebeu o processo do Supremo Tribunal Federal e depois de 9 dias transformou em réu, nem leu o processo. Então, vai ser isso, né? E o Moro já disse também que concorda com a redução da maioridade penal. Ele acha que isso não resolve coisa nenhuma, mas isso dá um acalanto para as famílias que têm vítimas
de menor idade, de pessoa de menino de menor idade. E também acha que policial não tem que responder por nenhum crime, então tem liberdade para matar. Bom, num estado onde a gente tem um índice enorme de morte, né, pelas mãos da polícia, e tem um número grande de morte de policiais, então vocês imaginam o que vai dar, né? Vai ser eles vão entrar na periferia limpando, assim, matando todo mundo, vai morrer policial também, porque vai ter reação, vai ser uma guerra. Eu acho que vai ser um clima muito ruim e de perseguição, né? Então, assim, vamos ter os inimigos do Estado governado por Bolsonaro. São os de esquerda, principalmente o PT, e os movimentos sociais, que ele já disse também que MST e MTST tem que pagar o preço, vai acabar com isso. E estão votando lá no Senado, a gente está segurando, mas estão votando uma alteração na lei de terrorismo que coloca como motivação para você caracterizar como terroristas as questões políticas e ideológicas. Então, vai ser uma situação, né? E completa esse tripé o veio ideológico do governo. Para quem dizia que o Estado não podia ser ideologizado, o Bolsonaro não tem medo de fantasma, né? Ele vai para a ideologia mesmo. Aí ele coloca dois importantes ideólogos, indicados pelo Olavo de Carvalho, que é o ministro da Educação e o ministro de Relações Exteriores. O ministro da Educação para botar censura nas escolas e também cumprir o papel de privatização do ensino superior, porque é isso que eles vão fazer, vão privatizar tudo, não tem, né? E o de Relações Exteriores para alinhar direitinho com os Estados Unidos, não ter dúvida de que lado eles estão, né? E vocês viram a forma como eles falam, né? O ministro de Relações Exteriores parece que vai voltar para a Idade Média, né? Vai fazer uma guerra santa aqui, porque é a guerra religiosa mesmo. Então, como é que nós vamos fazer? O Brasil é um estado que agrega uma diversidade de raças, de religião, como é que vai ficar, né? Enfim, esse é o tripé que se baseia o governo do Bolsonaro, né? Portanto, é algo mais feio do que nós temos com o governo Temer e vai remontar, sim, a parte repressora. Não acho que vai ser uma ditadura como a militar, não acho isso, até porque eles não conseguem fazer isso aos olhos do mundo. Mas eles vão dar motivação para a perseguição a partir de questões políticas ou de questões criminais. Então, dizer que um inimigo é corrupto e forjar provas e fazer processo e prender, no estado de exceção que nós estamos, você vai gritar para quem? Para o Supremo? Não adianta. Para quem que você vai gritar? Para a ONU? Nós fomos. Eles não querem nem saber, né? E do ponto de vista de movimentos sociais, a questão do terrorismo. Não, a MST invadiu o tráfico, não pode, prende, tira de circulação. Então a ideia é tirar de circulação as lideranças que tem, para que você não tenha condições de ter reação à pauta. O movimento sindical, vocês estão vivenciando isso, começa a ficar muito enfraquecido, né? Porque como é que você vai fazer movimento sindical sem estrutura? Como é que você vai fazer movimento sindical sem condições? Por outro lado, eles dizem que tiraram os recursos de todos, mas não tiraram os recursos do Sistema S. O setor empresarial está com as burras cheias, o sistema financeiro com as burras cheias, né? Então, enfraquece, retira as lideranças de circulação, você tem um cenário perfeito para você implantar as piores medidas possíveis em relação à situação. Bom, então é desesperador? Não. Somos pessimistas? Podemos estar pessimistas, mas somos esperançosos, né? Então a gente luta, não vai deixar a peteca cair. Por quê? Porque também é um governo de contradição, né? Nenhum governo consegue uma coesão total, né, dos seus princípios e da sua linha com esse nível de contradição que vai ter. Por quê? Primeira situação que eu acho que é de contradição e que já ficou explícita: o posicionamento internacional do governo. Quer dizer, você fazer um alinhamento hoje único e exclusivamente com os Estados Unidos é você pôr a perder o comércio internacional. A nossa balança com os Estados Unidos é uma balança mais deficitária e não é o nosso principal parceiro econômico. Hoje o nosso principal parceiro econômico é a China, depois é o mundo árabe, África, ou seja, isso por conta do governo do presidente Lula que diversificou essa pauta. Era muito focada nos Estados Unidos, a gente tinha muita dependência dos americanos,
abrir essa pauta comercial foi importante. Então o que aconteceu? Um setor que apoia Bolsonaro, que é o agronegócio, já estrelou quando eles falaram da questão americana e de mudar, por exemplo, a embaixada de Israel, a embaixada brasileira em Israel para Jerusalém. Porque o mundo árabe disse assim, que história é essa? Por que vocês vão fazer isso? Porque o Trump faz loucura, vocês vão fazer também? Trump é o Trump, né? Aí o que aconteceu? O pessoal chegou e disse, não, para com isso. Nós vendemos hoje para o Egito, vendemos não sei para onde, vendemos não sei para onde, já estamos começando a ter recado de lá que vão suspender venda. Então ele recuou, vocês viram que ele recuou. Como também deu uma recuada em relação à China. Que a China disse, tá bom, então tá. Então vocês não querem, a gente já suspende todas as compras aí. Então todo mundo ficou muito impactado. Então, ou seja, a questão econômica, a questão comercial brasileira, ela vai ser um freio importante nas loucuras que possam fazer o Itamaraty, né? Na questão educacional, também o negócio não é tão fácil, né? O próprio Olavo Carvalho, que é o mentor intelectual dele, né, que mora nos Estados Unidos, é o responsável pela indicação dos dois, fez um vídeo recentemente dizendo que é uma besteirada essa coisa de escola sem partido, que isso é uma idiotice, que ele falou, chamou os meninos do Bolsonaro de idiota. Disse assim, eu disse para vocês que não era para fazer isso, a gente tem que ganhar no debate da política, vocês não entendem nada de política, eu sou contra isso. E um setor da direita, inclusive da academia, está se colocando contra. Então tem uma contradição, tem uma resistência, né? E por outro lado, no Congresso Nacional também começa a ter questionamento. Por quê? Porque o Bolsonaro está montando um governo, está montando um ministério que não está passando por dentro das tradicionais bancadas partidárias. Só que ele recebeu o apoio das tradicionais bancadas partidárias. O Centrão e a direita votou todo nele, apoiou ele, fez declarações de apoio. E agora ele está fazendo com as bancadas temáticas, agricultura, evangélica, ele está dizendo só, não reconheço os partidos. E o pessoal está se preparando para ter uma reação. Por outro lado, a bancada do PSL que chega lá, está deslumbrada com o poder, com a eleição, e está chegando lá dizendo que vai acontecer, fazer um monte de coisa. Aí os deputados que são mais tradicionais ficam olhando, né? A casa reage, né? Fica olhando. Vão aguentar uns 6 meses, 5, 6 meses, mas vai reagir. Então, ou seja, nós vamos ter um choque também de interesses políticos e de disputa de espaço. Vai ser um governo de conflito. E é dentro desse aspecto, mesmo com todos esses problemas, que eu acho que a gente tem que aproveitar para que a gente possa se colocar. É aproveitar as contradições, ampliar as nossas articulações, ou seja, nós temos que fazer uma frente ampla, assim, uma frente que defenda a democracia, uma frente que defenda direitos, e aí a gente tem condições de falar com setores da sociedade, não só partidos, mas setores da sociedade mais conservadores ou até de direita, mas que não querem esse tipo de intervenção no Estado brasileiro, né? Querem fazer uma frente e, ao mesmo tempo, fortalecer os movimentos sociais com uma proteção e o campo mais do que a gente chama de centro-esquerda, que é a defesa dos direitos, contra a privatização, contra o desmonte do Estado brasileiro, né? Então nós vamos ter que saber jogar nessa seara, nessa arena que está se criando no Brasil e ter como desafio principal falar com o povo brasileiro. Não é possível que a maioria desse povo que conheceu o governo do presidente Lula, que queria votar no presidente Lula, né, não tenha uma abertura para nos ouvir. E não é possível que a gente não consiga fazer a interlocução com a população. Dizer o que está em jogo, mostrar o desmonte de direito, falar para o trabalhador, meu filho, o que estão fazendo é isso, vão retirar o teu direito. O direito que você tinha uma renda melhor, o direito que você tinha um crédito mais barato, o direito que você tinha acesso a bens de consumo, o direito que você tinha um trabalho decente, o direito de você tirar umas férias com a tua família, o direito de você fazer um churrasco no final de semana. É sobre isso que nós estamos falando, é sobre a vida das pessoas. 50% da população brasileira tem renda familiar média de até 2 salários mínimos, gente. É uma renda muito baixa que a população brasileira tem. Se a gente não tiver uma reação econômica com aumento de renda, o povo vai sofrer muito, ainda mais com desemprego de 11%. E não vai ter, os preços não vão abaixar. Ou vocês acham que privatizando a Petrobras como eles têm, vai baixar o preço do botijão de gás?
vai baixar a gasolina? A gasolina vai baixar e vai subir de acordo com o preço internacional. Eles vão deixar lá, não vão fazer nenhuma mediação. Ou vai baixar preço na prateleira de produtos? Não vai. As pessoas já estão consumindo menos, comprando menos, né? Estão tendo que fazer aperto, estão com dívida. É uma situação muito diferente. Eu lembro que quando nós estávamos com a candidatura do presidente Lula, uma das coisas principais que a gente tinha quando falava com o povo era fazer a comparação do que foram aqueles anos de governo, né? E do que são, o que nós estamos vivendo agora. A capacidade de renda das pessoas. A gente dizia, nós íamos no supermercado, você não precisava ficar escolhendo o produto que ia comprar. Tira a bolacha para pôr iogurte, compra uma carne de segunda, pega não sei o quê. Hoje você vai no mercado, você tem que fazer isso, porque senão não dá o dinheiro. As pessoas estão tendo muitas que cozinhar com carvão, porque não tem gás de cozinha. Como é que compra um botijão de gás com R$100, R$80? O preço das coisas subiu mesmo não tendo inflação. E a renda das pessoas caiu. Não é que a renda parou de subir, a renda caiu. Então é sobre isso que a gente fala, sobre as pessoas. Bom dia, Érica Cocai. É sobre isso que a gente tem que falar, gente. Nós temos que fazer o discurso da economia. As pessoas entendem isso. E eu acho que a gente deixou de fazer esse discurso. A gente fala dos direitos que são importantes, a gente fala de uma série de coisas, mas a gente tem que mostrar o que significa na vida das pessoas a política que essa gente está fazendo. E não tem como melhorar. Esqueçam, não tem milagre. Nós dizíamos isso lá com o Temer. O pessoal dizia, não, vocês estão falando isso porque vocês querem defender a Dilma aí, para não sair o impeachment. Mas as medidas do Temer são importantes. Vocês vão ver, fazer a reforma trabalhista vai crescer, vocês vão ver como vai ser bom. Essa emenda constitucional tem que enxugar o Estado. O Estado tem que gastar menos. Isso é um absurdo o Estado gastar desse jeito, isso vai ajudar. Gente, nós vamos para 3 anos. O que aconteceu com a vida do povo? Nada. E o pior de tudo é que eles conseguiram na campanha, por ineficiência nossa, colocar no nosso colo a responsabilidade da crise econômica. Conseguiram dizer que foi culpa do PT. Quer dizer, nós tivemos 12 anos que foi um respiro em 500 anos de história do Brasil. Porque vamos combinar, nós temos 500 anos de história. Nós governamos por 12 anos. 12 anos. Foi a primeira vez que o Brasil ousou enfrentar a fome. Porque durante toda a nossa história a fome era paisagem. As pessoas passavam fome e todo mundo achava natural ter fome. Ou é porque é desígnio divino, ou porque é vagabundo e não trabalha, ou porque é assim mesmo. Lula foi o único que ousou dizer, não é assim, as pessoas têm que comer. Onde já se viu um negócio desse? Que vergonha, é um direito animal comer. E nós conseguimos debelar a fome. Por isso que eu fico tão irritada quando vem esse papinho de jornalista, e hoje o editorial da Folha de São Paulo é esse. O PT não faz autocrítica. O PT tem 38 anos, governou por 12, enfrentou os maiores problemas, fez as melhores propostas de política pública para esse país, deu dignidade ao povo brasileiro. A Folha de São Paulo tem 97 anos, sempre foi da elite desse país que governou por 500 anos, sempre foi concentradora de renda, nunca se preocupou em debater a fome e vem pedir autocrítica para nós? Dá um tempo, né, gente? Entendeu? Eu acho que tem coisas que não dá para a gente deixar de enfrentar no debate. Não estou dizendo que nós não erramos, nós temos que realmente ver os erros que tivemos, mas eu acho demais a elite brasileira, esse setor da classe média alta, entendeu? Olhar para o PT e dizer assim, vocês não vão fazer autocrítica? Eu, quando o jornalista me pergunta, eu digo, não vamos fazer. Entendeu? Vou fazer autocrítica para você. Mas autocrítica... Porque, gente, não é possível. Nós estamos lidando com uma coisa que é perversa para as pessoas e para o povo. Eles não têm preocupação. Eles não têm cabeça de povo. Porque é assim, olha, você conhece quem tem cabeça de povo se a pessoa se dispõe a pisar onde o povo está. É porque que Lula não errava em termos de política pública? Por que acertava quando fazia um programa? Porque Lula conhece o Brasil, pisa onde o povo está, veio de lá, entendeu? Não tem preguiça, vai. Ele fez as caravanas agora, e não ia para fazer encontro em grandes salões, não, ia para assentamento da reforma do MST, ia para a agricultura familiar, ia lá no leprosário, ia nesses lugares. Vocês acham que essa gente pisa em lugar assim? Anda de ônibus, de metrô, sacoleja, não? Vai numa praça pública? Eles não vão, a cabeça deles é a cabeça das salas acarpetadas em Brasília. O Bolsonaro come pão com manteiga em cima da mesa de madeira para fazer charme,
Porque não é assim, não é por aí que ele anda, não. Anda com carro blindado, é rico, tem um monte de imóvel, fez a sua carreira e a sua fortuna na política. Entendeu? A Érica conhece bem ele, convive com ele lá. Pode falar um pouquinho dele. Mas é isso. E se fazem, entendeu? Agora ele é esperto, ele pegou um viés populista e aprofundou nisso. Pegou os chavões do povo e está indo. E fala diferente. Então, ou seja, ele se colocou como uma pessoa que disputa as classes populares. Então, nós vamos ter esse desafio. Acho que vai ser fácil? Não, não vai ser fácil, né? Mas também a gente nunca teve coisa fácil pela frente. Eu acho que é bom para a gente olhar o que nós fizemos, aprender com o que nós fizemos, de bom e de errado, né? E a gente usar isso nessa fase, que é uma fase que vai ser muito desafiadora, né? Mas eu não tenho dúvidas que a gente tem força, tem capacidade e tem condições de enfrentar. Já enfrentamos muitas coisas na nossa vida. Não vai ser o Bolsonaro que vai nos tirar da luta, né? Obrigada.